Fala, escritores! Eu sou a Maria e essa é a nossa aula sem flop de número 48. Nossa, já estamos na 48? Pois é, toda quarta-feira às 3 da tarde tem vídeo novo aqui no canal de escrita, publicação e marketing para escritores. E hoje a gente vai falar sobre o começo dos nossos livros. Como escrever um início inesquecível, um começo extremamente cativante, que prenda o seu leitor até o fim da história. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa baixar o Planner Sem Flop para escritores, que está totalmente gratuito, que ele vai te ajudar a escrever e a divulgar o seu livro. Vem aqui na descrição que o link para baixar gratuitamente está aqui. Também te convido a se inscrever aqui no canal e também entrar no nosso grupo de notificações do WhatsApp, que é por lá onde eu mando as notificações das aulas, também mando os materiais das nossas aulas e também as promoções saindo do Flop, que você não vai querer perder, tá? São promoções muito magníficas. Eu sou a Maria Freitas, sou editora no Se Liga Editorial e autora de livros de ficção voltados para um público jovem, e hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas sobre escrita para quem está começando a escrever. Embora eu acho que essa aula aqui, ela é boa para gente em qualquer nível, porque o trem que é difícil é o tal do escrever começo de livro. Porque, não sei o que, difícil é final, difícil é meio. Gente, beleza, eu também acho o meio de livro mais difícil, mas aquela primeira frase é um trem que não dá pra fazer de qualquer maneira. Então bora lá para as nossas dicas, sem mais delongas. A primeira impressão, gente. Antes da gente entrar nas dicas, a gente precisa entender por que é tão importante você criar esse início inesquecível. Não dizem que a primeira impressão é a que fica muitas vezes? Nem sempre isso é verdade, mas é muito importante a gente ter bastante cuidado com a primeira linha e o primeiro parágrafo do nosso livro, porque ele é o aperto de mão, ele é o oi que a gente dá numa festa, ele é o momento que a gente se apresenta para o leitor. É ele que determina se o leitor vai continuar lendo o seu livro, dedicando o tempo dele naquela história, ou se ele vai trocar, pegar outra coisa. Lembrando, gente, que o começo dos nossos livros, quando você publica na Amazon, tem sempre uma amostra. Então esse começo é o que muitas pessoas podem ler antes de até mesmo baixar o seu livro, comprar o seu livro. Esse começo, a gente precisa lembrar também que a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito rápido. Até um começo de vídeo do TikTok, os primeiros 3 segundos, que é o que determina o sucesso de um vídeo ou não. Porque se você não chamou atenção nos primeiros 3 segundos, a pessoa vai passar o seu vídeo para frente. Porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais efêmero, cada vez mais veloz, com cada vez mais informações, com cada vez mais conteúdo para as pessoas consumirem. Se você não prende o seu leitor dentro do seu livro logo de cara, ele vai te trocar pelo TikTok, ele vai te trocar por uma série, ele vai te trocar por outro livro. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no começo das nossas histórias. E além disso, é logo no começo onde a gente tem a oportunidade de estabelecer o tom do nosso livro. De já demarcar, vai ser um livro engraçado, vai ser um livro mais dramático, um livro mais poético, um livro mais pop, para o seu leitor já saber, que eu vou ler um livro mais engraçado, mais leve. Você também pode apresentar o conflito da sua história logo de cara, apresentar os seus personagens, apresentar o seu protagonista e despertar a curiosidade do seu leitor. Tudo isso ali, em pouquíssimas palavras. Então vamos para as nossas dicas para criar inícios inesquecíveis, marcantes. Primeira dica, gente, começar com uma ação, com uma intriga, já começar com pega pra cá, com o trem pegando fogo. Iniciar o livro com um momento de ação ou uma situação intrigante puxa imediatamente o leitor para dentro da história, porque o leitor vai querer descobrir o que aconteceu, como que chegou naquele ponto, o que vai acontecer em seguida. Por exemplo, no dia em que ele morreu, Roderick não sabia que seria o começo de uma aventura inimaginável. No dia que ele morreu, você fica assim, gente, no dia que ele morreu, já começa, o homem morreu? Então você já começar assim, você já começa com uma briga num bar. No começo de A de La Rue, você começa com a protagonista correndo de algo. Ela tá correndo no meio de uma floresta. É muito interessante. Sobre essa questão da ação, gente, no começo aqui do A Vida Invisível de A de La Rue, ela já começa
com uma ação. Observem, uma garota está correndo para salvar a própria vida. Olha só, ela está correndo, uma ação. E a intriga aqui, para salvar a própria vida, de quem que ela está correndo? Já gera uma pergunta. Quem é a garota? De quem ela está correndo? Por que ela está correndo? O leitor imediatamente vai querer ler a sequência. Inclusive, eu adoro esse começo do A Vida Invisível de Georges Larroux, gente. Recomendo muito este começo. Uma outra dica, casando com isso, é você introduzir um enigma. É você já trazer uma pergunta a ser respondida. De quem ela estava correndo? Como, por exemplo, aqui o Georges Larroux. Por que ela estava correndo? Porque isso gera uma pergunta na mente do leitor. E ele vai querer responder essa pergunta. E como que ele responde essa pergunta? Continuando a leitura do livro. Então, o enigma pode ser uma ação misteriosa. Então, olha, por exemplo, no fundo de um baú empoeirado, ela encontrou uma chave enferrujada que não deveria existir. Que chave? Chave do quê? Gerou uma pergunta. Pode ser uma frase intrigante, uma situação que gere um sentimento de ambiguidade, uma situação ambígua, uma descrição de algo que gere uma pergunta, que gere uma curiosidade, como por exemplo no Hobbit do Tolkien. Numa toca no chão vivia um hobbit. Já fica, quem é esse personagem que vive numa toca no chão? Por que ele vive numa toca no chão? Esse é o segredo de um bom começo. Você já trazer essa pergunta, esse enigma, essa curiosidade de saber o que está acontecendo no livro. O ser humano é curioso, né, meu povo? Então é essa curiosidade que vai impulsionar o leitor a querer conhecer mais o Hobbit, a querer conhecer mais a Georges Larroux, a seguir em frente na história. E também é no começo do seu livro que você tem a oportunidade de estabelecer um tom único para a sua história. A dizer a que você veio. É aqui, é no começo. Você já diz a que veio. E essa dica você não pode ignorar de jeito nenhum. Porque o tom do seu livro, ele é a sua identidade sendo manifestada. E é também aquilo que vai corresponder ou não às expectativas do leitor. Então, se o leitor pega um livro para ler, ele espera ler um livro engraçado, ele no começo do livro acredita que o livro vai ser engraçado, porque o começo parece engraçado, e depois o livro não é engraçado, é um livro pesado, dramático, o leitor vai se sentir frustrado, porque ele esperava um livro engraçado, porque você estabeleceu esse tom. Então, é importante você estabelecer o tom de identidade e o tom da história para que você não frustre a expectativa do leitor no decorrer da história. O ideal, gente, é que a gente surpreenda o leitor. Então, é no início que você define a atmosfera da sua história. Vai ser uma história sombria? Vai ser uma história engraçada, humorística, misteriosa, emocionante? Vai ser uma história com ação? Vai ser uma história mais parada? Vai ser uma história mais poética? Uma história mais pop? Como que vai ser essa história? E você também pode aproveitar e introduzir conflito, introduzir o universo, introduzir o contexto. Para mim, o melhor começo, assim, maravilhoso, que eu sempre falo, é o começo do Conto das Duas Cidades, do Charles Dickens, que é um clássico. Eu vou ler para vocês, depois eu vou falar sobre o que é o livro. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Foi a época da fé, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não havia nada diante de nós. Todos íamos diretos para o céu, todos íamos diretos para o outro lado. O que é esse livro? Esse é um livro que vai falar sobre desigualdade social. É um livro que vai trazer duas situações diferentes. A situação de quem tem posses e de quem não tem. De quem está vivendo a estação da luz e quem está vivendo a estação das trevas. A gente vai falar de um livro sobre desigualdade social. Vai falar sobre um período tão importante na história. Você tem um começo que traz justamente essa dicotomia, essa diferença entre um e outro. É a mesma época, mas para uma população era uma coisa e para outra população era outra coisa. Então, logo no começo, você já percebe, você já sabe do que se trata o livro. O tom do livro já foi dado. A identidade do livro já foi dada. Você já sabe o que o livro vai criticar, o que o livro vai abordar. Isso aqui, gente, não é facinho de fazer.
mas a gente precisa estar muito atento em tomar cuidado para não errar no tom. Preste muita atenção em como você vai começar o seu livro e se esse começo está de acordo com o restante da sua história. Quando você escolhe as palavras e a narrativa, esse é o primeiro momento que o seu leitor vai ter o contato com essa história. Então é agora que você promete. Esse é o momento da promessa. Então quando você escolhe as palavras, você escolhe o estilo de narrativa, logo de cara você precisa dizer a que seu livro veio e apresentar o seu livro da maneira correta para os seus leitores. É isso, você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreva agora mesmo para você não perder os próximos vídeos. Lembrando que toda quarta-feira, às 3 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. E prestem muita atenção no começo do livro de vocês. Eu vou deixar até um exercício, um para casa, um dever de casa aqui para vocês. Pega o começo de todos os seus livros, mesmo os livros que você não terminou, e observe esses elementos. Esse seu começo, essa primeira frase, esse primeiro parágrafo, está estabelecendo o tom da sua história? Está com a sua cara? Mas está também com a cara que seu livro vai ter? Segunda coisa, está fazendo uma pergunta? Está gerando um questionamento no leitor? Está instigando o leitor a querer ler para responder a pergunta? Está começando com uma ação? Está começando com algo, com um movimento? Ou está começando com uma reflexão? Também pode começar com reflexão. Mas como que tá? Está de acordo com aquilo que você vai abordar no seu livro? Está apresentando a sua história? Se você responder que sim, então certamente seu começo tá num excelente caminho. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês na semana que vem.